Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar antes as crianças que vão estar cantando um cântico para louvar e adorar o Senhor. A palavra de Deus, ela diz, de crianças de peito tiraste perfeito louvor. Então, nós sabemos, né, que a criança, ela sempre tem algo bom para poder transmitir para nós. Mas para ela poder transmitir, ela precisa ser ensinada. Se ela não for ensinada, ela não transmite coisas boas. Se você vê, né, quantas crianças aí, da idade dessas que estavam aqui adorando o Senhor, ou menos ainda da idade, elas transmitem coisas de destruição,
coisas de maldição que só de ouvir é vergonhoso em ouvir, né? Mas por que isso acontece? Porque não são ensinadas. Quando são ensinadas, elas vão produzir frutos. Amém? Eu quero convidar também as crianças da escolinha, que elas possam vir, para nós estarmos orando, para elas poderem ir e aprender, né? Um grande privilégio que elas estão tendo de poder aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Vamos orar pelas crianças. Estende a sua mão para cá. Pai, eu quero estar te louvando pela vida dessas crianças. E quero pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor fale com elas através da tua palavra, Pai. Que o Senhor derrama sobre elas a tua bênção. Que o Senhor possa estar aquietando eles, cada um na tua presença, lá, Senhor, na escolinha, Pai. Para que eles estejam prontos para ouvir o que o Senhor tem para poder ensinar e revelar para eles, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 1. O versículo 18 até o versículo 20. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20. Nós vamos nesta noite aqui, estar estudando a palavra do Senhor, e nós queremos aqui estar falando sobre um assunto, sobre consciência limpa. Existe, o que é consciência, mente? Existem muitas pessoas que elas têm uma consciência pesada, uma mente pesada, um montão de coisas que já ouviram, que já falaram, ou que alguém já lançou sobre a vida delas, palavras que estão causando sérios problemas na vida dela. E nós queremos aqui nessa noite estar falando um pouquinho sobre consciência limpa. Eu creio, meus amados, Deus, Ele pode, nesta noite, mudar aqui a mentalidade de muitas pessoas, e Ele pode transformar a vida de muitas pessoas aqui nesta noite, amém? Ontem à noite nós ouvimos aqui, da irmã que estava ministrando a palavra do Senhor, ela disse coisas importantes, que a Bíblia ela fala que nós devemos que prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E existem muitos cristãos que eles estão amarrados, presos na vida passada, lembrando tudo aquilo que aconteceu no passado. Eu contei esse tempo atrás aqui, né, de uma pessoa, que um pastor contou, que lá no centro, né, de Vila Velha, ele andava com um monte de caixa amarrada nos pés, arrastando aquelas caixas. Quem se lembra? Eu contei aqui. E aquela pessoa, né, um certo dia, aquele pastor, ele parou com ele e perguntou por que ele andava daquele jeito. E ele disse, nessas caixas estão os meus problemas. Aqui eu carrego elas. E sabe, meus irmãos, isso tem um grande significado, que existe muitos cristãos que estão vivendo uma vida sem produzir frutos no reino de Deus, porque a mente deles estão só voltada no passado. Eu não consigo, eu não alcanço vitória, eu não presto, eu não tenho sabedoria, né? Só fica pensando em coisas do passado. E a palavra do Senhor ela nos ensina, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, ficou para trás. Então, meus amados, não alimente nenhum pensamento de coisas velhas, de pecados, vida pecaminosa que você viveu, ou de coisas que alguém falou contra você. Quantas pessoas, né, que carrega dentro delas coisas que talvez o pai falou com ela, está carregando aquilo dentro. Meu pai falou isso, minha mãe falou sobre isso. Eu estava comentando esse dia com a irmã Ivone, e a gente conversa bastante, mas o irmão Tiago, né, a gente conversa bastante sobre isso, e
eu fiz um curso, mais ou menos foi no ano de, deixa eu me lembrar, de 81 por aí. E aí a gente estava, era 83, voltei a consciência. Em 83, a gente fez um curso que falava um pouquinho sobre limpando consciência. E eu comecei, a pedir ao Espírito Santo que trouxesse de volta, que trouxesse na minha mente aquelas coisas que estavam impedindo eu viver uma vida que agradasse o Senhor. E meus irmãos, era um dia, eu me lembro como fosse hoje, um domingo, chovendo, um friozinho, que não dava vontade de você levantar. E eu deitei na cama e falei, Senhor, hoje é o dia que eu tirei, para que o teu Espírito traga à minha mente coisas que estão impedindo eu viver uma vida abençoada. Meus irmãos, eu tinha certeza da minha salvação, eu estava feliz, mas muitas das vezes, sabe o que acontecia? Batia um vazio dentro de mim, uma coisa terrível, que só eu sabia o que era. Eu lia a Bíblia, eu lia, eu orava, mas aquela coisa terrível não saía. E a minha consciência estava pesada por um monte de coisas. E eu pedi a Deus, o Espírito Santo foi trazendo, e foi me mostrando, e meus irmãos, Deus me levou a coisas que a gente viveu no passado, na época da minha infância de criança. Talvez você vai pensar, puxa vida, mas a Bíblia diz que Deus, Ele conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E se você pede a Ele, Ele vai trazer. E depois que a gente fez aquela confissão, aquele momento, a minha vida ela deu um salto, meus amados. Eu pude ter alegria, aquela coisa ruim, aquela coisa ruim, com o nosso ditado, aquela coisa terrível foi embora. E eu comecei a ver um mundo diferente. Eu comecei a desfrutar daquela promessa que Jesus ele falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Comecei a experimentar isso na minha vida. Talvez você vai pensar, mas você nunca daí passou luta? Passei lutas, meus amados. Lutas terríveis na vida me vieram, que só a graça de Deus me sustentou para me poder manter de pé. E meu irmão, por isso que nós precisamos, ter uma consciência limpa. E pensar, como diz a palavra, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Esse é o propósito de Deus, que nós podemos pensar nas coisas lá do alto. Nós não somos daqui, a Bíblia fala que nós não somos daqui. Deus tem um lugar preparado para nós, para poder viver na presença dEle. Então nós vamos ler a palavra, depois nós vamos falar mais um pouquinho. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo, eu gostaria que você se colocasse de pé, numa posição de reverência para ouvir a palavra do Senhor nesse momento. 1 Timóteo 1, verso 18. Diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que de antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Oremos. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e nesta noite, Senhor, eu quero me colocar na direção do Teu Espírito, e quero colocar também a Tua igreja, Pai. Cada vida que veio aqui, eu quero colocar diante do Senhor, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor venha romper barreiras, Senhor, que está impedindo o crescimento do Teu povo, Pai,
que o Senhor vem desfazer, Senhor, aquelas coisas que estão prendendo, amarrando a vida do teu povo a andarem uma vida feliz na tua presença, uma vida abundante, Senhor, a desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Por isso eu oro, meu Pai, quebra todas as barreiras, Pai, quebra todo o engano do inimigo, Pai, frustra todos os planos do diabo contra as nossas vidas, Pai, e que a glória do Senhor, ela possa se manifestar nas nossas vidas, Senhor, de uma maneira tão forte, que a partir de hoje, nós podemos viver uma vida frutificando, Senhor, produzindo os frutos do Espírito, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor, em nome do Senhor, amém, amém. Podeis assentar, meus amados. Então nós vamos falar aqui nesta noite sobre um tema, limpando a consciência. E meus irmãos, o texto aqui que nós acabamos de ler, Paulo ele estava falando diretamente para Timóteo. Timóteo ele era um jovem que tinha sido instruído por Paulo. Paulo tinha preparado ele para poder depois continuar fazendo a obra. E ele tinha uma mãe e uma avó que as duas eram evangélicas, eram cristãs. E elas acreditavam no Senhor e prepararam o filho dela e o neto para poder viver na presença do Senhor. Paulo ele chega aqui, né? E ele diz para Timóteo: Timóteo, este é o dever que eu vou encarregar para você. Combate o bom combate, mantém firme. E meus amados, também esse é o dever que Deus está entregando nesta noite para nós podermos combater o bom combate, porque se você não combater, você vai ser destruído, você vai ser arruinado. Por isso você precisa se posicionar, e se você não se posiciona, você é devorado, meu amado. Então nós precisamos assumir a nossa posição em Cristo. O que a palavra diz que nós já falamos hoje: quem está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas passaram, mas eis que tudo se fizeram novas. Deus quer fazer isso de novo na nossa vida. E meus irmãos, talvez você está se perguntando agora: eu estou em Cristo, mas por que eu estou vivendo tanta coisa velha ainda? Por que a minha vida ainda, ela produz tanta coisa velha? E quando a sua vida ou a minha vida produz essas coisas velhas, sabe, meus irmãos, é porque nós estamos atados em algumas coisas do nosso passado. Estamos presos em alguma coisa do nosso passado, que isso está impedindo você viver uma vida produzindo frutos do Espírito. Paulo fala em Gálatas, ali ele diz claramente que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos, os dois não se combinam. A nossa carne, ela sempre puxa para poder viver uma velha vida, mas o nosso Espírito, ele puxa para poder viver uma vida que glorifica a Deus, a não ser que o Espírito Santo não mora no seu coração. Se ele não mora, aí é sua alma, seu espírito, tudo puxa para fazer as coisas erradas. Mas quando o Espírito de Deus ele mora no coração da pessoa, e a pessoa entende que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, essa pessoa agora, ela tem uma luta, e essa luta ela se trava. Então as obras da carne sempre virão querendo atrapalhar você ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz: os filhos de Deus, fala em Romanos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva a viver uma vida sempre livre, para não vivermos mais segundo as coisas que vivíamos no passado. O que diz aqui Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate. E ele diz aqui, né, algumas coisas importantes. Ele diz: combate
firmando nelas o bom combate. Tinha havido algumas profecias sobre a vida de Timóteo, e Paulo estava lembrando eles: olha, Timóteo, você vai estar firmado nelas. E aonde que nós devemos estar firmados para nós poder combater o bom combate? Na palavra de Deus. Se você está firmado na palavra, você tem força para você combater o bom combate. E a palavra de Deus, ela garante isso para nós. E aí nós vamos viver aquilo que Paulo falou, que nós já falamos hoje. Nós vamos poder viver como nova criatura. Vamos viver uma nova vida. Vamos viver o que Jesus falou lá em João 10:10. Vamos viver uma vida abundante. Uma vida debaixo da graça de Deus, livre dessas coisas que tanto nos atrapalham, que nos impede de servir o Senhor. E Paulo, ele está dando aqui alguma orientação. No verso 19, ele diz: mantendo fé e boa consciência. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Eu devo que manter fé, isso é, a minha fé, ela tem que estar mantida no poder do Senhor. Como é que eu vou manter a minha fé? A Bíblia diz que a fé, ela vem através de ouvir a pregação da palavra de Deus. E aqui Paulo estava lembrando Timóteo, o que você deve fazer para a sua fé manter forte? Mantém ela firmado naquilo que eu já ensinei você, naquilo que eu já te mostrei. Mas você tem que ter uma boa consciência. Não deixe essas coisas aí do mundo corromper sua vida. Timóteo era um jovem. A Bíblia não fala, talvez era um jovem aí que mexia com as meninas da época. Aonde talvez ele andava, as meninas ficavam encantadas nele. Mas falou: olha, você tem uma consciência. E essa consciência, ela puxa para a carne. Mantenha uma boa consciência. Não deixe seus pensamentos rodarem e começarem a desejar as coisas que há neste mundo. Porque se você deixar isso acontecer, a sua fé, ela vai fracassar. Por isso que Paulo fala: ó, mantenha uma boa consciência. E meus irmãos, para você poder crescer e você viver uma vida livre, é preciso manter fé. Fé onde? Na palavra, na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, que Jesus derramou o sangue dele para me purificar de todo o meu pecado. Ele derramou o sangue dele. Agora eu quero dizer aqui, talvez você já está se perguntando: mas se Jesus derramou o sangue dele para perdoar todo o meu pecado, por que você falou que muitas vezes a nossa vida está amarrada? Muitas vezes tem algumas perguntas aí já. Veja bem, meus irmãos, fazer um levantamento do nosso passado e confessarmos é para minha libertação, para fechar a porta de todas as acusações que o diabo nos acusa. O diabo, ele acusa por coisas que eu já fiz, coisas do passado que eu já fiz. Está perdoado? Está perdoado. Mas enquanto eu não chego diante do Senhor e falo: Senhor, aqui eu dei uma brecha terrível para o diabo, e essa brecha ele vem me atacando, e aquelas coisinhas, ele tem uma porta aberta para poder me amarrar, e eu tenho que fechar essa porta. Eu tenho que manter uma boa consciência. Todo esse meu passado foi jogado no mar do esquecimento. Todo o meu pecado, o sangue do Senhor tem me purificado, e eu creio. E manter uma boa consciência. Se vier alguma coisa me levando a ter lembrança da minha vida pecaminosa, eu tenho que levar a minha fé na palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: mantendo fé e boa consciência. Meu amado, se você quiser ter uma vida vitoriosa, mantenha a fé na palavra do Senhor, mas também uma boa consciência. E a continuação do versículo diz assim: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Meus irmãos, essa palavra naufragar não é afundar, mas é fracassar. No sentido aqui da Bíblia, ela está se referindo a fracasso, a enfraquecer, a esmorecer, a desanimar
não é afundar de uma vez, mas ele está falando nesse sentido, para você não enfraquecer. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu me sinto tão fraco. Você está naufragando na fé. Por que você está naufragando? Paulo está dizendo, porque não está mantendo boa consciência. Porque está deixando uma portinha aberta lá, que o inimigo está entrando e está devorando a sua comunhão com o Senhor. Por isso que ele está dizendo, por isso, olha, mantenha uma boa consciência. Isso é, pense só nas coisas lá do alto. Quantas pessoas, vamos pegar aqui um exemplo, marido talvez levantou, talvez tinha o costume todo dia levantar, dar um beijinho na mulher. Hoje não fez isso, a mulher ficou de cara emburrada com ele o dia inteiro. E aí ela está pensando o dia inteiro, ele não fez? Provável que está já pensando em alguma outra coisa. E aí fica, aquela consciência, aquele pensamento maligno fica rodando o dia inteiro na cabeça. E meus irmãos, isso também pode ser a mulher, o homem, né? Também é a mesma coisa. Mantenha uma boa consciência, um bom pensamento. Ele é filho de Deus, o diabo não tem mais lugar na vida dele, não. Ela é filha do Senhor, o diabo não tem mais lugar na vida dela, não. Mantenha uma boa consciência, um bom pensamento. E existem muitas pessoas que carregam isso a vida inteira. O Ademir no louvor falou uma coisa que eu fiquei aqui com ele, não gostei. Aí carrega a semana inteira aquilo dentro dele, fica pensando, meus amados, você dá lugar ao diabo, isso é naufragar, isso é fracassar na fé. E a Bíblia diz, olha, mantenha um bom combate, porque se você manter um bom combate, você vai crescer, meu amado. É isso que Deus ele nos ensina. Paulo fala para Timóteo, olha, mantém uma boa consciência. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, mantenha uma boa consciência, não carrega pensamento maligno na sua cabeça, não. Sua mente, Deus fez ela para o Espírito Santo agir e operar a vontade do Senhor na sua mente. Não é para você aceitar o sopro que o diabo está soprando na sua cabeça, não. Não aceita. Outras pessoas carregam um trauma de criança. Estou revoltado com meu pai, me deu uma surra, eu carrego isso, essa lembrança está viva dentro de mim até hoje, ou da mãe que seja, e carrega aquilo uma vida inteira. Sabe, meu amado, limpa a sua consciência, declare perdão para aquela pessoa, para você poder viver uma vida feliz. E uma vez eu levei uma surra do meu pai, aliás, nem foi uma surra completa, né? Foi uma só, chicotada. Vocês conhecem chicote? É um negocinho da grossura de um dedo, mais ou menos assim, de 1 metro de comprimento, de couro trançado, couro de boi. Pega assim, corta um monte de tirinha, né? E aí vai trançando, aquilo fica redondinho, da grossura mais ou menos de um dedo. E sabe onde é que tem mais filhos, né? Sempre um quer jogar a responsabilidade em cima do outro. E aí a minha irmã jogou para cima de mim e eu joguei em cima dela. E aí ficou aquele tema lá e cá, né? E de repente, minha irmã, eu tive um gesto lá, né? Eu joguei água nela, acho que foi água, nem me lembro mais. E ela abriu a boca chorando. E vem meu pai lá, né? Furioso. E começa a correr atrás de mim. Eu correndo em volta de casa, entrava dentro de casa numa porta, saía na outra, e ele pega ou não pega, né? E de repente eu olhei para trás, papai acho que desistiu. Sol quente, né? Estava no meio-dia, sol quente. E eu fui daí, né? Lá na casa, hoje o Nando mora na casa, né? E aí tem um degrau, assim, que vem da sala para a cozinha, né? E eu sentei naquele degrau e fiquei de costas, assim, tranquilo, né? Eu só escutei, ai. E eu saí, tinha uma mesa assim, eu fui debaixo daquela mesa. E eu rolava de dor. Mas aonde passou, a pele saiu também. Foi assim de arrepiar, meu amado. De arrancar o couro. Couro arrancou couro. Mas sabe, aquilo me deu tanta raiva que eu não podia olhar a minha irmã, que me dava vontade de voar nela, esgoelar ela.
porque eu apanhei por causa dela. Sabe, aquilo eu carreguei aquela revolta, eu não podia nem olhar para o meu pai, se eu olhasse para ele, misericórdia, de tanto ódio, de tanta raiva, eu ter apanhado injustamente. E meus irmãos, aquilo eu carreguei aqui dentro de mim, ó, um tempão. Eu estava mais ou menos com 12 anos, de 11, mais ou menos 11 para 12 anos. E quando eu cheguei daí, nos meus 19 para 20 anos, e aquela coisa estava pesando ainda dentro de mim. Eu conversava com meu pai, a gente conversava assim, mas era só entre os dentes. Era aquela coisa terrível. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, pai, depois que eu aprendi isso aqui na palavra do Senhor, limpar a minha consciência do passado, eu fui e falei, pai, hoje eu estou aqui para poder pedir perdão ao Senhor e para poder também declarar perdão para o Senhor. O senhor se lembra aquela vez que o senhor me deu aquela chicotada nas costas que ficou marcado? E eu estava de camisa, que arrancou a pele por baixo da camisa. E eu disse para ele, hoje eu perdoo o senhor. Meu pai chorou igual uma criança. E eu chorei também, nós choramos ali. E meus amados, ali foi um passo para uma vida de vitória. A minha consciência foi limpa. Deus limpou a minha consciência. Deus tirou tudo aquilo que estava prendendo. E um dia eu fui para minha mãe também e falei, mãe, eu quero que a senhora me perdoa, porque quantas vezes a senhora me bateu com pá de polenta, mas eu perdoo a senhora. Eu quero pedir que a senhora me perdoa. Eu me lembro uma vez, mamãe estava fazendo polenta, e estava lá mexendo, era uma panelona enorme, porque a família era grande, né, comia bastante. E aí, estava lá e eu não sei o que aconteceu, ela bateu com aquela polenta, com aquela pá cheia de polenta quente. Meus amados, doeu a pasada e a polentada queimou ainda. Mas aquilo eu carregava dentro de mim uma revolta também, né? Eu não tinha comunicação com meus pais, porque era uma vida assim meio arruinada. Mas meus irmãos, quando eu cheguei para ela e falei, mãe, eu quero que a senhora me perdoe, porque eu fui um filho muito rebelde. E todas as vezes que a senhora me corrigiu, meu pai me corrigiu, foi para poder me educar. E foi para poder me colocar nos caminhos do Senhor. Se vocês não tivessem feito isso, talvez hoje eu estava fora no mundão de pecado. Mas o Senhor, minha mãe e meu pai, vocês me corrigiram, hoje eu sou o que sou. Então, meus amados, eu comecei a limpar minha consciência. Agora, o que acontece? Quantas vezes eu estou conversando com eles, e muitas vezes vem esse pensamento, eu me sinto aquele chicote atravessando nas costas, sentia, né? Atravessando, e aquela polenta, aquela pá queimando, vem à mente, o diabo ele é sujo para trazer, mas eu mantenho uma boa consciência, eu perdoei eles. Eu recebi o perdão deles. Essa barreira caiu entre nós. E meus irmãos, para nós poder manter uma boa consciência e poder viver uma vida frutificando no reino de Deus, você precisa combater o bom combate. Combate o bom combate. Não começa a fracassar na fé, tá? Continua buscando. Por isso que Paulo fala, mantendo fé e boa consciência. Isso é, bons pensamentos. Bons pensamentos devem girar aqui dentro, não maus pensamentos. Porque, meus irmãos, a nossa mente, Deus criou ela para nós poder memorizar a graça dele e a palavra dele. Para ficar dentro de nós só coisas boas. Não deixa sua mente ser um lixo, tá? Um caixote de lixo, onde tem um monte de coisa que só anda pensamentos impuros, coisas terríveis. Não deixe isso passar na sua mente, não. Se nós olharmos quantas coisas impuras hoje que vem, que está sendo oferecida aí dia a dia, não deixe essas coisas impuras passar na nossa mente, não. Mas vamos buscar sempre a graça do Senhor, mantendo boa consciência, andando na presença do Senhor, para não nós fracassar na nossa fé. Não deixe a sua fé enfraquecer, não.
É isso que a Bíblia nos ensina, para você não fracassar na fé. Ele diz aqui, muitos vieram a fracassar na fé. E ele está dizendo aqui, e dentre esses, quanto Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, qual foi a atitude de Paulo? Himeneu e Alexandre, eram duas pessoas que estavam dentro da igreja, e eram duas pessoas que ajudavam no trabalho, que estavam junto com Timóteo, e junto com Paulo, mas de repente esses dois homens, eles começaram a ensinar dentro da igreja, que não havia ressurreição, que ressurreição era do passado, não era agora, mas no futuro, né? Eles estavam ensinando isso, e Paulo falou, olha, eu entreguei esses homens a Satanás, porque eles estão blasfemando contra a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes se levanta pessoas, não usando aqui o que Paulo falou, né? Mas usando muitas vezes as pessoas, alimentando só coisas do passado. Quantas vezes a gente vai, né, em pessoas, em lugares que as pessoas só ficam falando de destruição, de derrota, de desgraça, de miséria, e reclamando não tem jeito, não tem saída, e sabe o que é isso? Isso vai enfraquecendo a nossa fé, não é verdade? Isso enfraquece, porque assim como a Bíblia fala, que a fé vem através de ouvir a pregação da palavra de Deus, mas a nossa fé também, ela é morta através de ouvirmos coisas que destroem princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, mantenha uma boa consciência, mantenha a fé, para que o Senhor possa, cada dia mais, usar você, e você andar de cabeça erguida. Meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e se o diabo vier, te atacando em alguma área, repreende ele. Meus irmãos, não confunda, eu quero deixar aqui bem claro, não confunda a ação do Espírito Santo como acusação. Quando você se coloca na direção do Senhor, e você pede, Senhor, eu quero trazer à minha memória, aquelas coisas que são portas abertas que o inimigo que entra para poder destruir minha vida. De repente vem um pensamento assim, seu lá quando você era criança, puxa vida, eu fiz isso. Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor, está perdoado. O Espírito Santo talvez está trazendo a sua memória, para você chegar diante do Senhor, Senhor, é verdade, eu fiz esse pecado, eu cometi isso, mas eu creio que eu já estou perdoado. Em nome do Senhor, eu fecho essa porta, que no passado eu dei lugar. É uma atitude correta para você não fracassar na sua fé. Porque senão, vez em quando aquilo virá à sua mente, virá assim como um estalo. Então chega na presença do Senhor. Agora, pecado confessado, diz para o diabo, Satanás, já confessei, estou perdoado, e Deus lançou no mar do esquecimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? E vamos falar com o Senhor. Fecha os teus olhos. Não sei o quanto que o Espírito Santo falou com você nesta noite, mas uma coisa, Deus tem falado comigo, ao estar ali naquela cadeira, meditando na palavra, e pedindo ao Espírito Santo que Ele trouxesse uma palavra nessa noite. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero estar te louvando, porque Tu és um Deus vivo, um Deus que opera, Senhor, infinitamente, mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. E a Ti, Senhor, eu Te dou toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus que faz infinitamente, Senhor, muito mais. E eu quero orar, Senhor, nesse momento, para que o Senhor faça muito mais na vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai.
visitando, Senhor, o coração de cada um, libertando, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que talvez estão presas, amarradas no seu passado. Ó Deus, eu oro no nome do Senhor, para que seja quebrado, em nome de Jesus, toda ligação com o passado. Pai, opera, Senhor, um novo nascimento, opera uma nova vida, uma vida liberta, para te servir e poder te adorar, Pai. Pai, eu quero nesse momento estar apresentando esta igreja, Senhor, cada pessoa diante do Senhor. Jesus, eu quero orar, Senhor, para que haja dia após dia um forte crescimento no nosso meio, Pai. Para que o teu povo, Senhor, ele não venha naufragar na fé, mas ele possa andar de cabeça erguida, mantendo um bom combate, Senhor, um combate de vitória, está pronto a lutar contra qualquer investida do diabo, contra as vidas de cada um, Pai. Eu quero ministrar, Senhor, a tua bênção, a vitória sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.